Inteligência artificial ganha espaço nos escritórios de arquitetura pelo país. Enquanto isso, a arquitetura sustentável é cada vez mais tendência também em grandes projetos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos com um dos maiores especialistas no ramo da arquitetura, referências aqui no país na área, Jaime Lago, que faz a gentileza de nos atender aqui na Band News FM. Bem-vindo à rádio, tudo bem? Obrigado de novo, Berto. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade novamente de poder estar aqui falando com vocês. Jaime, queria começar falando porque o seu escritório trabalha bastante na elaboração de espaços comerciais importantes, estruturas de shoppings, complexos multiuso. Como é que as novas tendências de estilo de vida que a gente vem acompanhando nos últimos tempos têm desenhado as demandas nesse setor, principalmente pensando em espaços de convivência? Olha que exemplo legal, né? A gente está aqui fazendo essa nossa oportunidade de conversa, essa geração de conteúdo, num espaço mais humanizado, menor, mais compacto, mas que desempenha o melhor papel possível. E eu acho que isso pode também ser levado para um ambiente do shopping, do varejo, da conveniência, da convivência. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa mais desenhar mastrodontes, coisas grandes que vão destruir quadras e ocupar de uma forma agressiva a cidade. Hoje a gente consegue ter produtos cada vez mais impactantes em escalas mais humanas, menores. E isso ajuda muito o contato com as pessoas, né? Então é mais fácil você implantar um ponto de conversa, um ponto de encontro dentro de uma arquitetura existente da cidade, sem precisar gerar grandes investimentos, grandes impactos no ambiente com a tecnologia. Ou então com um aproveitamento melhor. Isso é uma lição que a gente tira muito da Europa, que está já há alguns séculos na frente, com uma cidade mais engessada, mais histórica, e não deixou de se modernizar. Então, a gente está conseguindo ser muito mais pessoal com muito menos hoje. Mas a tendência, então, por exemplo, pensando em áreas de convivência nos shoppings, das grandes cidades, são espaços mais simples ou mais funcionais? Dá para a gente falar isso? O que eu posso dizer é o seguinte: hoje, na nossa prática no escritório, quando nós desenhamos um espaço para, por exemplo, um shopping, um centro de convivências, hoje a gente começa, eu pego o lápis, eu coloco no papel pensando no quê? Pensando na praça que vai ter, ou então pensando numa arena que eu vou ter, ou seja, eu começo o desenho pela não loja, pelo que vai provocar essa série de pontos de encontro, né? E ao redor disso, nós vamos gerir o negócio, vamos gerir o ponto de encontro, vamos gerir o empreendimento, vamos gerir o ecossistema. Então, o que muda para nós hoje é isso. Vamos nos preocupar primeiro como as pessoas vão ter as suas relações. Porque quando nós tivermos esse terreno fértil, aí sim a gente vai conseguir trazer todo mundo desse ecossistema, os lojistas, os restaurantes, os serviços. Então essa é a primeira grande mudança que eu destaco. Outra é a seguinte: nós estamos de portas mais abertas, né? Então eu até brinco com o nosso universo de varejo, que a gente vai ter que rever esse nome. Não existe mais, não existirá mais shopping center. Eu acho que até risco dizer que vai ser quase pejorativo o produto ser apenas um lugar de compras, um shopping center. Não, ele é muito mais do que isso, e não é por demanda das nossas mudanças no dia a dia, né? A pessoa pode fazer a compra ou a alimentação lá na casa dela. Então, por que ela vai para lá, né? Vai ser para experimentação do produto? Sim, vai ser também. Mas é mais para as conexões humanas e tudo mais. Então, tem um billboard que é uma empresa de alimentação, uma RAP nova-iorquina, fez em Nova York, para você ver a que ponto chegou, ganhou prêmios e tudo. Eles espalharam billboards em Nova York dizendo o seguinte: a cidade de Nova York tem 8 milhões de pessoas. Nós vamos ajudar você a ficar longe deles. Que era uma empresa que entregava comida para domicílio, né? Uma iFood da vida. Então, existe essa facilidade, né? No entanto, a demanda, as pessoas que vêm sentam na minha cadeira lá na sala de reunião,
tanto empreendedores quanto o público, a gente tem que ter muito contato com o povo, eles pedem por esses centros. Pedem. Então, por que tem cada vez mais a comodidade, mas ao mesmo tempo aumenta a demanda? Porque está cada vez mais claro que a conexão é a principal. Então, a grande mudança é essa. A gente não começa hoje desenhando a loja como eu fazia há 15, 20 anos atrás. Hoje, a gente começa desenhando como é que vai ser esse DNA do ecossistema. Daí tudo vai se desenvolver ao redor dele. Vocês estão pensando na experiência, eu imagino. Mas quais são as ferramentas estéticas que existem e que são tendências nesse sentido, assim, pensando nos ambientes? A gente tem que deixar o espaço talvez menos artificial. Eu acho que é isso. Como assim? Eu tenho que dançar mais conforme a música. Eu tenho que vamos supor, hoje o escritório está com produtos sendo feitos no extremo norte do Brasil. E a gente também tem muitos produtos agora no sul. Eu acabei de vir para cá falando com um empreendimento em Florianópolis que a gente está desenvolvendo. A lógica, isso tudo que eu falei é a mesma, mas são dois empreendimentos diferentes. Por quê? Lá em cima nós vamos tratar com a cadeia de fornecedores de materiais locais. No sul da mesma forma, no centro-oeste da mesma forma. Como assim? Se eu sou um chefe de cozinha bom, né? A gente vê aí nessas premiações, né, na mídia, qual é o melhor chefe de cozinha que se encontra? É aquele que vai, quando ele estiver montando um restaurante na cidade, ele vai buscar os melhores ingredientes locais, as melhores sementes, as melhores frutas, os melhores legumes, e também vai encontrar as avós daquela região que já tem a cultura de se fazer a comida naquele jeito, com aquele produto. Aí vai dar restaurante estrelado, né? Então eu acho que o shopping, que não é mais shopping, é um pouco isso. A gente tem que entender, dentro dessa nossa lógica que a gente traz, tem que trazer um produto para a conexão urbana, mas se eu estou lá em cima, eu vou lá em cima e vejo, olha, como é que a gente está aqui? Olha, aqui a pintura caiada tem uma tradição bonita, a azulejaria tem uma tradição legal. Então vamos tentar trazer isso de uma forma consciente para o shopping, porque eu vou ter gente que sabe fazer lá melhor do que qualquer outro lugar, e eu vou ter uma identificação com o público muito boa também, né? Então, para nós, eu acho que a melhor ponto de vista estético é a adaptação. É a adaptação. A gente sempre procura também trazer arte, não arte do quadro pendurado no corredor, mas a arte de um panelista, de um muralista local que possa nos dar um pouco do depoimento da cidade, trazer um pouco da cultura, do orgulho da cidade, que a arte transforma também. A gente não quer... A gente quer viver num mundo que seja criado pela arte, não decorado pela arte, né? Então, ela ajuda a criar esse DNA, a puxar esse DNA também. Então, eu acho que é isso. A parte estética está subjugada aos hábitos locais. E pensando agora em sustentabilidade, que tem um pouco relação com o que você estava falando, a gente acompanha, né, tentando cruzar as notícias com as tendências de projetos. A gente acompanha o que está acontecendo no mundo, mudanças climáticas, preocupação com o tempo seco, dificuldades também até na área da saúde. Como é que a arquitetura sustentável ela está presente também em grandes projetos? O que é possível fazer nesse sentido, Jaime? Isso é muito interessante, porque tem dois sustentáveis pelo que eu leio, pela minha leitura. Aliás, tudo que eu falo aqui é o Data Jaime, né? Tudo que chega na mesa de reuniões do nosso escritório. Eu não falo por ninguém mais a não ser dessa nossa experiência. Mas tem o sustentável para ganhar lead, para ganhar cliente que só entra em lugar que tem lead. E tem o sustentável que eu acredito um pouquinho mais, que é o sustentável que não vai roubar a infraestrutura que uma cidade tem, que é limitada, para si próprio. Então, por exemplo, eu tenho alguns produtos que eu estou fazendo grandes em cidades pequenas, cidades de 100 mil habitantes, às vezes até menos, né? Se eu chego lá com uma demanda energética, uma demanda de investimento viário, uma demanda de água, de um tamanho de um produto de 80 mil metros quadrados, a cidade tem um limite de produção de infraestrutura, né? Por mais que a iniciativa privada entre com recurso, ela tem um limite de fornecimento.
eu não posso roubar esse limite de fornecimento e levar para mim, enquanto tem comunidades lá ao redor que não vão ter o básico. Então, para mim, aí, a sustentabilidade começa aí. Eu tenho que levar um empreendimento que cresça organicamente com o espaço e que não roube da população do lado. Não adianta eles irem lá no meu produto, que lindo, que chique, e voltam no final do dia para casa deles que o bairro não está lindo e não está chique. Né? Então, para mim, a sustentabilidade é isso. Quem entrar lá tem que saber dividir o que o poder público consegue dar para a cidade. Que tipo de ações podem ser incorporadas para ajudar na sustentabilidade a partir dos projetos? Dá para a gente falar? Dá. Eu tô com uma a gente está usando cada vez mais. Isso não importa se o lugar é quente, se o lugar é frio. A gente está conseguindo trabalhar com uma ventilação natural. Né? Então, isso reduz muito o impacto de demanda energética. E além disso, a gente consegue continuar trazendo o verde, mas não o verde do canteirinho, o verde do gramadão para jogar a toalha, para brincar com o cachorro. Esse verde a gente consegue trazer. A demanda energética reduz, a gente consegue deixar um produto aberto, furado, permeado, ele se junta no tecido urbano, então isso daqui é muito bom. A gente, lógico, todas as demandas de água, a gente vai trazer a própria infraestrutura, né? Mas se a região primária ela é deficitária nisso, deficiente nisso, a gente se compromete também a trazer a canalização para a área. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um empreendimento onde o empreendedor em Mauá teve que fazer um trabalho de canalização todo para chegar ao empreendimento dele, que beneficiou aos outros. Então, essas ações, elas são muito mais efetivas do que eu comprar um acabamento que eu sei que é feito com selinho verde no meu DataJaime. E tudo isso que você falou até agora tem a ver com o urbanismo humanizado, que é uma expressão que a gente tem ouvido mais falar. Se a arquitetura, se os projetos já sempre foram feitos para pessoas, por que a expressão está tomando mais espaço, está ganhando mais espaço agora, você acredita? Antigamente, a gente fazia, eu acho que essa palavra do urbanismo humanizado, ela passou do marketing, ela passou do departamento do marketing para o departamento de negócios e projetos. Ou seja, ela não é mais uma ação de vendas. Ela é realmente um instrumento que vai modificar o projeto no seu âmago. Como assim? Para mim, eu sempre brinco, no futuro, o shopping center, que eu acho que o modelo mais evolutivo que vai acontecer, é o shopping que o passante, ele entra no shopping, ele usa, não é só shopping mais, né? Ele entra, usa dos seus serviços, compra o que tem que comprar, vai na ginástica, tudo, e vai embora do shopping, e ele não percebeu em que momento terminou a cidade e começou o shopping. Então, isso para mim é urbanismo amigável, né? Onde o impacto vai ser mínimo entre a mudança de tecido urbano e o impacto que tiver vai ser um impacto para melhor. Por quê? Com mais segurança, com um controle talvez na qualidade maior, melhor, que com certeza a participação do poder privado completa ainda algumas deficiências do poder público nessas áreas, né? Então, isso para mim é um urbanismo amigável, é aquele que os nossos produtos se inserem no meio da cidade e passem desapercebidos, se não apenas com vantagens, e ainda nem vou arrastazinha para o meu lado, com vantagens não na arquitetura, mas no modo de receber. Isso já existe fora do Brasil? Sim, já existe fora do Brasil e já existe fora do Brasil há alguns milhares de anos. Se for pegar, por exemplo, as cidades dos bazares antigos, né, Jerusalém e, por exemplo, Istambul e outros tantos, né, no Japão também, a gente tem essa percepção que a gente está ganhando agora, porque lá também a questão do ostentar, o empreendimento ostentar, talvez já tenha cansado um pouco. Você vai ter construção grande, vai ter construção simbólica, né? Mas eu acho que lá
eles já valorizam mais as relações. Então, essas ruas antigas que sobrevivem a guerras, sobrevivem a crises e tudo mais, enquanto alguns shoppings a gente vê que ficam com problemas de vacância e tudo mais, essas ruas elas dão uma lição para a gente mesmo. Né? Elas têm a flexibilidade, elas têm o jogo de cintura e tem a relação humana. Né? Então tem lá o seu João, que vai visitar toda quinta-feira a loja lá da dona Cristina. E essa relação a gente perde. Né? Então isso daí que deve sair todos os desenhos. E como é que as novas tecnologias estão revolucionando a forma de projetar, você acredita, Jaime? Isso lá no escritório a gente tem procurado incorporar bastante para ser um processo colaborativo. Né? Então, essas ferramentas que nos ajudem a pensar mais e também nos provoquem mais, né? Porque a função da dita inteligência artificial talvez não é reduzir o número de arquitetos, mas eu acho que é torná-los mais pensativos, mais provocativos. Então você consegue, numa sessão com uma boa ferramenta dessa, uma tarde, umas 3 ou 4 horas, ter um bate-bola de geração de conteúdo incrível, que às vezes dá para você direções de desenho e de ocupação que você nem imaginaria. Então já começa aí. Ela vira um parceiro bom na agilidade do ida e vinda, no campo conceitual. Né? No campo do dia a dia, é lógico que o apoio aos textos, o apoio, sobretudo, à qualidade do projeto. A gente ganha muita velocidade e, melhor ainda, o escritório nosso, nós gostamos de construir o projeto junto com o cliente na sala de reuniões. Então, a gente abre o desenho nosso e vamos deixar o processo continuar a fluir. Isso para a gente sempre foi muito legal, porque traz o cliente para o mesmo lado nosso, não é eu defendendo para ele e ele voltando para mim, não, os dois juntos olhando o desenho. Né? E a inteligência artificial nos permite, a gente, a partir de uma base nossa de desenho, a gente entra com o nosso cliente amigo na reunião e a gente pode sair da reunião 2 horas depois com um produto completamente diferente, aprimorado e azeitado, né? Que nem a gente fala. Então esse processo, ela permite, olha, deixa que eu faço o trabalho, vocês fiquem conversando e falando comigo o que a gente tem que fazer. Então há um ganho de tempo que acaba refinando ainda mais o trabalho do arquiteto e de quem está nessa parte mais do projeto, tempo, certo? E provocação. Ela provoca a gente muito também. Porque eles falam que a modernidade hoje não é... Antigamente a gente tinha que estudar para saber as respostas. Né? Hoje a gente tem que estudar para saber fazer as perguntas. Porque as respostas estão em todos os lugares. Então a inteligência artificial acho que ajuda nisso. E ajuda na parte da construção também? Tem muitas novas tecnologias nesse sentido? Tem muitas novas tecnologias, sim. A gente consegue levar o do desenho, às vezes, direto para a indústria. Né? Sem ter o intermediário. Então, de uma máquina do nosso escritório para a máquina da indústria. Elas ficam conversando entre si. Isso ajuda muito. Ainda há um caminho a se percorrer na nossa indústria nesse sentido, para que isso se torne barato. Hoje isso existe, mas ele ainda... Talvez, infelizmente, pelos valores de mão de obra que o Brasil tem, ainda a mão de obra é muito barata, infelizmente. Né? Às vezes o trabalho não é tão qualificado, então a indústria não é tão provocada a se desenvolver quanto numa Noruega, onde o salário básico é muito maior, aí a indústria tem que ir atrás de desenvolver ferramentas autônomas. Falando agora de ambientes corporativos, Jaime, porque desde a pandemia a gente teve uma mudança de comportamento estrutural muito grande, muito mais gente trabalhando de casa, mudando os ambientes de casa também, mas as empresas se adaptaram a essa volta, a essas pessoas que voltaram, né, a trabalhar todos os dias em ambientes corporativos. Como é que o design de escritórios acaba influenciando o bem-estar das pessoas? A gente tem alguns desenhos em desenvolvimento de escritórios, mas a laje corporativa, cercada de vidros,
Ontem mesmo fui num evento aí de manhã, e a gente foi naqueles prédios da Faria Lima, né? E eu fico esperando lá para pegar o cadastro, mostrar o RG. A gente vê aquele universo no térreo gigante de granito, né? E aqueles forros trabalhados, vazios, né? Só tu vê as pessoas entrando, saindo e chegam nas catracas. E aquilo não me faz sentir, não faz parecer ter muito sentido, né? É aquele equipamento muito asséptico, né? E eu estive em janeiro agora, nesse também no ano passado, eu tenho ido bastante para Tóquio. E a gente teve também num setor lá que é o que seria o correspondente à Faria Lima, nossa. E os térreos dos prédios mais formidáveis que a gente via, eles tinham a mesma catraca, tinham o mesmo balcãozinho lá para reconhecimento, mas todo o térreo, o vidro era recuado até a catraca. Tudo hoje que a gente tem hoje aqui de forro de gesso e granito polido, lá é parque, é aberto para o ar livre, com as mesas, com algumas ofertas qualificadas de alimentação. Não fez parecer muito mais bem-vindos, bem acolhidos. E são edifícios certamente tão qualificados em sua carteira de locações ou até mais. Por que eles têm isso lá, né? E a gente não faz isso aqui dessa forma. É um pouco da coisa do ostentar e acho que é dessa consciência que a gente tem que se armar num feudo, né? Infelizmente, e a cidade fica de fora. A partir do momento que a gente começa a trazer a cidade para dentro, com controle de segurança, com controle de qualidade, a gente começa a ter um espaço corporativo diferente, né? Então hoje a gente também tenta não ter mais a fachada de vidro em todos os lugares, a gente tenta entrar com a varanda, não é só a varanda do ar-condicionado ou do fumar um cigarro, né? É a varanda que também vai gerar sombra, uma sombra gostosa para dentro, a varanda que vai deixar você ter uma ocupação verde boa, mais vigorosa que não só um canteirinho, e isso vai refletir nas pessoas, reflete. Como a gente já está vendo isso sendo refletido no varejo, nos serviços, no corporativo também. Então as demandas nossas por espaços corporativos têm sido essas, com varandonas, com ativações em cada canto, né? Então não adianta ter uma mesa de snooker descolada no centro da sala, mas ser tudo ao redor em vidro e embaixo com granito. Aí é o marketing do comportamento. Não, eu quero ter de fato a mudança comportamental. E essa é a tendência também para a arquitetura de moradias? É parecido com o que você está falando, essa ideia para os escritórios, para os ambientes corporativos? Eu acho. Eu tive outro dia uma conversa também com um jornalista e ele nos provocou no final, foi bem legal. Ele falou, Jaime, se você não fosse... se fosse querer chamar um arquiteto, né, que não fosse você, para desenhar a sua residência em algum lugar, pode falar, qualquer um, quem que você falaria? Eu falei, legal. Eu falei, olha, tem muitos arquitetos fantásticos aqui para residencial, mas eu chamaria mesmo um arquiteto asiático. Quem? Qualquer um. Por quê? Porque eu não estou interessado, não estou tão interessado em um melhor acabamento, ou então no acabamento tal. Eu estou interessado numa forma nova de viver, né? Isso daí, uma pessoa que tem uma vivência de fora, vai me provocar em situações que eu vai ser mais difícil eu encontrar com colegas brasileiros. Então, para mim, é isso. Para mim, a arquitetura é comportamento. A gente trabalha com comportamento pela arquitetura, mas o meu trabalho com comportamento. Então, hoje a casa, eu tenho feito não posso dizer força, que é muito agressiva, mas eu tenho feito um investimento nos projetos de casa, nos terrenos, em serem os menores possíveis. Os menores possíveis, porque na verdade, a gente tem que entender quando a gente compra. O que a gente compra hoje? Quando a gente quer fazer uma casa, a gente compra o terreno, o verde. E é isso que eu quero manter, né? Então, as casas têm que ser compactas, têm que ser limpas. E eu deixo, para mim, o melhor acabamento vai ser sempre feito pelos nossos amigos paisagistas, né? Ou pelo que o terreno já tem existente, né? Então, a redução de se viver com o mínimo possível, eu acho que te dá novas descobertas para você ter uma vida mais elegante, uma vida mais voltada talvez para porque é principal, porque seja o principal. Você sempre cita os países asiáticos, né, como referências nessas tendências que a gente tem não só
do construir, do projetar, mas de viver, né? E as duas coisas estão muito ligadas. Você consegue dar alguns exemplos um pouquinho mais detalhados, só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que a gente está falando, pensando nesses projetos do Japão, por exemplo, ou de outras regiões? Olha, que interessante. O asiático eu gosto pelo seguinte, ele dialoga mais, eu acho, conosco. Por quê? Porque eles têm cidades do tamanho das nossas. Né? Na sua grande maioria, as cidades asiáticas, elas têm os portos das cidades americanas e sul-americanas, brasileiras, né, sobretudo. Eles são grandes. Né? Então você vai pegar qualquer capital lá além de Tóquio, pode pegar Seul, que eu tive lá também, ou então Bangkok, são cidades grandes, então, ou seja, elas vão lidar com os mesmos problemas que nós lidamos. E elas são tecnológicas, elas também têm um campo de modernidade e renovação maior pelo tamanho do que as capitais europeias provavelmente terão. Estive em Londres também agora há pouco, eles estão fazendo grandes renovações do outro lado do rio, perto do Battery Park, mas o campo asiático é maior. E eles têm uma história grande também. Né? Então, isso história em religião, história em guerras. Então, eu acho que apesar deles serem muito iguais às nossas cidades, eles têm um grau de amadurecimento, como talvez o europeu, ou até maior, em conviver com grandes números, numa cidade em transformação. E, então, eles aprendem a entender o que é realmente o importante. Então, no Japão, as casas que nós fomos ver, ou então os espaços comerciais que nós fomos ver, não foi a nossa leitura, mas a leitura deles. Nós fomos, às vezes, andamos, às vezes, convidados por colegas nossos arquitetos de lá que nós fomos ver. Eles têm orgulho, eles têm apreço, talvez seja melhor que orgulho, pelo simples. Eles não entendem, como existem algumas culturas em alguns países, que quanto mais você coloca, é melhor. Lá é o contrário. Quanto mais você tira, olha o que conseguimos fazer com quase nada. É o orgulho deles. Né? Hoje a gente aqui não. Olha, a gente comprou mais um terreno do lado, comprou mais outro, fez uma porta de 15 metros. Aqui a gente tem a coisa a elegância está no pôr. Lá a elegância está no tirar. E não é uma supressão. Né? É uma apreciação do espaço. Então as residências lá, e não precisamos ir nos bairros, Omotesando, por exemplo, que é um bairro de casas pequenininhas, ele é assim, ele é construído em cima de residências pequenas, mas extremamente bem aproveitadas. Né? Como é que a gente conseguiria integrar mais saúde e esportes em novos modelos de projetos? Você está lidando muito com essa demanda ultimamente? Acho que aumentou, Jaime? Muito, Berta, muito, porque a gente está com... o Brasil, o que ele oferece num ambiente do que era um shopping center que a gente tenta colocar, além do varejo e da gastronomia, que isso nós temos boas ofertas aqui no nosso mix, nós não temos muito o que oferecer, por exemplo, de entretenimento, ou infelizmente ainda de opção cultural. Né? A gente tenta ao máximo colocar equipamentos que gerem conectividade. Né? E o que gera mais conectividade que o esporte? Né? O que gera mais conectividade que o esporte? Não há talvez outro sinônimo de conectividade tão próximo quanto a uma pelada, um jogo de futebol ou qualquer outro produto. Então, aliado a um custo de implantação relativamente baixo, é uma ótima alternativa para você chamar, para você gerar calendário, para você gerar um senso de comunidade também em campeonatos locais. Então, isso tem sido, acho que talvez a nossa principal ferramenta para estruturar um centro desse, um centro comunitário. Né? A gente brinca, porque eu não gosto de chamar tanto, porque é americano, né? O nome é inglês, mas talvez mais próximo do que shopping center seja o life center, né? Porque é um ponto de encontro para a vida. Né? E o esporte chama a saúde, né? Porque a saúde não é só no consertar, né? Mas também no manter e no prevenir. Então, além de laboratórios, a questão do wellness, a gente traz então o esporte geralmente como uma praça verde, onde a gente vai ter atividades ligadas ao bem-estar do corpo.
A gente fez isso desde a cobertura de um shopping, a gente transformou ele todo numa praça que foi a praça maior do bairro. Hoje estamos fazendo retrofits significativos aqui na cidade de São Paulo de bons shoppings, onde a gente está trazendo grandes parques verdes para esses equipamentos. E áreas, não adianta só trazer o parque, tem que trazer a alma junto, né? E o esporte. Então, ele vira uma grande ferramenta, o esporte, para você poder ter o senso comunitário que a gente já perdeu. Você, Jaime, já chegou a citar em algumas entrevistas, algumas palestras, alguns pontos da arquitetura paulistana residencial que a gente deveria recuperar. Quais são esses pontos? E podem servir de inspiração para os ouvintes também que estão em outras regiões aqui do Brasil e do mundo? Claro, claro. A gente teve São Paulo e outras cidades também, mas a gente teve uma produção cultural muito legal nos anos 70, né? Então, talvez nós, o Rio também, lógico, e mesmo naquela época, os jornalistas, os arquitetos e a comunidade artística, eu acho que eles tinham muito mais entrosamento. Eles tinham muito mais... Eles se ligavam, você, por exemplo, na sede aqui de São Paulo, do IAB, existia lá um momento de happy hour, que era no centro, né? Então todos iam lá, então você tinha os artistas conversando, batendo papo. O que eu quero dizer com isso? Muita da criação arquitetônica era de uma forma muito boa contaminada por essas conversas, né? Por esse dia a dia. E então a gente sempre pensava na residência com um olhar humanístico também das conversas que os jornalistas traziam, os problemas, traziam o raio-x da cidade com os pareceres e também da arte. Então a casa crescia através disso. Ela crescia, ela era surgida, seja a casa, o edifício, né, a residência. Então é muito comum a gente, por exemplo, no Higienópolis, grandes artistas terem a sua intervenção nas residências, né? E não só um muralzinho no canto, isso também tem, mas eu acho que ele entra na apropriação das cores, a arquitetura era mais colorida, né? Na apropriação das cores, ele entra de uma forma mais autoral, né? E isso deixava o nosso DNA de São Paulo. Quem vinha aqui dava um passeio de volta a dizer Higienópolis, e depois ia para a Argentina, ia para o Chile, voltava lá para a Europa, eu tenho certeza que ele ia ficar com a nossa arquitetura bem destacada. Não como o melhor ou pior, mas que a gente ia ter a nossa identidade, a gente era muito autoral, né? E essas eram as nossas referências, de dentro para fora, né? Como é que a gente trabalhava a arquitetura naquela época? Como o chefe, quando eu brinquei lá da gastronomia, que olhava os ingredientes locais. A gente olhava os ingredientes locais. A gente trabalhava com a ventilação, a gente trabalhava com a vegetação, que a nossa vegetação é muito esplendorosa, ela ajudava a fazer a cobertura vegetal e dava a sombra. Então a gente olhava de dentro para fora. A gente olhava para os nossos artistas, olhava para os nossos terrenos, para o nosso clima, de dentro para fora, né? Tem até uma série de livros que eu gosto muito, que se chama Quando o Brasil Era Moderno, né? Naquela época que a gente olhava de dentro e quem vinha de fora aplaudia. Hoje a gente tem, talvez pela globalização, o mundo inteiro, não só a gente, mas a gente está muito de fora para dentro, né? Então às vezes vem a referência que pode trazer uma arquitetura que não é o mesmo clima, que não é a mesma condição de insolação, uma referência artística, ou então de um material que talvez na Inglaterra seja muito fácil, muito representativo, com acabamento, mas aqui é um pouco fora de contexto. É proibido? Não é proibido, nada é proibido. Mas a gente está olhando de fora para dentro. Então a arquitetura, se até hoje, 2024, me perguntam, pensa em 3 exemplos bons para uma arquitetura paulista, com certeza me viram à cabeça os 3 de uma época dos anos 50, 60, mais do que os de hoje. E se a gente fosse puxar os 3, então? Você falou em ambientes mais ventilados, mais integrados, cores... Trabalhar com a lógica da implantação, da ventilação, é isso aí, com as cores e com a apropriação cultural também, com a parceria com os artistas plásticos, né? Que hoje a gente não tem. Hoje a gente só usa a arte... não digo só, mas a gente usa a arte sobretudo para decorar. Então acho que também a gente
tem uma apropriação diferente, errada da arte, que antigamente era uma arte que era levada a todos numa peça urbana ou uma intervenção mais intrínseca com a arquitetura. Hoje não, a arquitetura é limpa e o quadro está lá valendo muito, penduradão na sala de estar. Para terminar, Jaime, você pode citar algo que a gente até conversou durante a entrevista, mas se você tivesse que destacar uma tendência para as pessoas prestarem atenção, muito atual, em relação a projetos, em relação à moradia, mas no geral também da arquitetura, qual seria essa tendência? Uma tendência para nós aqui, para o Brasil, é isso? Uma comportamental? Olha, de uma forma muito ampla, né? Porque a gente... Mas eu acho que assim, a gente tem que tentar ser sempre autoral, temporal, né? E a gente tem sempre que projetar para o comportamento. Se eu tenho uma pessoa numa usina hidrelétrica que vai estar trabalhando, ou então numa fábrica da Tesla, que todo mundo é robô, mas tem uma pessoa lá que vai lá para limpar, eu vou projetar para essa pessoa, né? Porque a gente sempre vai projetar para o comportamento. Obrigada, Jaime Lago, por essa conversa aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço novamente. Muito obrigado e parabéns pela filhinha. Obrigada. Até uma próxima, Jaime.